prosseguindo então com a nossa aula de hoje, nós vamos tratar sobre um assunto muito interessante. Ao longo do começo dessa manhã, vocês já ouviram falar, a gente citou o SIC, o Serviço de Informações ao Cidadão. Agora chegou o momento de não deixar nenhuma dúvida sobre o que é a transparência ativa e a transparência passiva. Dr. Levi, por favor, explica para a gente então o que é esses conceitos de transparência ativa e passiva segundo a lei. Vamos lá então. A lei, essa expressão transparência ativa e passiva, ela não utiliza, mas se extrai isso do conteúdo da lei. O que seria um e o que seria outro? Vamos dar uma olhadinha na tela. Tem lá o acesso à informação. A transparência ativa é aquela em que, independentemente de qualquer provocação, o poder público já vai e já disponibiliza as informações. E a transparência passiva é aquela em que o poder público é instado, é provocado pelo interessado a prestar as informações. De um modo geral, pessoal, os municípios já vinham atendendo tanto uma como outra. Muitos municípios possuíam já os seus sites e prestavam as informações antes mesmo da lei. Já atendia, de certa forma, a transparência ativa. Entretanto, o que a lei vem fazer é estabelecer o que deve conter a transparência ativa. Como deve se dar essa transparência, certo? Da mesma forma, a transparência passiva. Os órgãos públicos, mesmo os municipais, já recebiam pedido de informações dos mais variados assuntos. A questão é que não havia um instrumento que regulamentasse como processar esses pedidos. Então, a lei ela veio justamente isso, regulamentando, estabelecendo como que deve se dar tanto a transparência ativa como a transparência passiva. Vamos ao caso da transparência ativa. Dê uma olhada no site. transparência.sp.gov.br. Esse é o site que o governo do estado disponibiliza para a transparência ativa. Esse site já existia mesmo antes da lei. Ele ainda tem essa cara de governo de estado, certo? Traz informações variadas, principalmente no tocante às receitas e despesas, atendendo principalmente a Lei Complementar 131, mais uma série de informações, remuneração de servidores, sanções aplicadas. Esse portal, pessoal, cumpre lembrar, ele é premiado. A ONG Contas Abertas, localizada em Brasília, durante 2 anos consecutivos, elegeu o portal do Estado de São Paulo como o melhor portal dentre todos os avaliados. E é justamente a expertise obtida com esse portal que está sendo transpassada para os municípios. A videoconferência passada, justamente nesse sentido. Os portais dos municípios conveniados já estão no ar. Então, a transparência ativa, ela serve justamente nesse sentido, já para disponibilizar. Uma linguagem já de acordo com a lei. Vamos então ver o próximo slide. www.acessoainformação.sp.gov.br. Vejam que essa linguagem de história em quadrinho, ela torna muito mais acessível, muito mais aceitável. Então, a pessoa entra nesse site, o próprio site já recomenda, olha, a informação que você procure em tal site, procure em outro site. Se não estiver, realmente faça o pedido de acesso. Então, de alguma forma, esse site Acesso à Informação, ele já recomenda aqueles, olha, transparência ativa já temos disponíveis aí. O que você quer está aí? Não está? Então pode ir para a transparência passiva. Outro exemplo de transparência ativa, nós vamos encontrar no site governoaberto.sp.gov.br. Esse site, pessoal, contém uma base de dados muito grande. São vários elementos, vários dados que são arquivados e estão disponíveis para quem quer utilizá-los. Para vocês terem uma ideia, um site que eu recomendo vocês darem uma olhada, um site até interessante o nome, www.paraondefoiomeuDinheiro.org.br. Esse site ele se utilizou de informações, digamos, em formato oficial do governo, certo? E colocou isso de uma forma mais palatável, tá? Uma forma mais acessível, uma forma mais tranquila de se verificar. Isso só foi possível a partir do momento em que utilizou informação já disponível pelo portal da transparência. Então,
Então, isso já facilitou também. O Estado ele tem que disponibilizar as informações e qualquer interessado, opa, essa informação me interessa, eu posso transformar isso num programa, certo? Posso transformar isso em alguma coisa para facilitar a vida das pessoas. Além da transparência ativa, existe a transparência passiva. Tá? Então, nós vamos ver no Estado de São Paulo, pelo site www.sic.sp.gov.br. SIC, Serviço de Informações ao Cidadão. É um serviço completo, certo? Que envolve desde o atendimento físico, atendimento por telefone, atendimento por carta, por e-mail e também esse sistema virtual, certo? O eSIC disponibilizado nesse site. Também esse SIC que está sendo disponibilizado para os municípios, faz parte também do programa a implantação do SIC municipal. Esse programa, desenvolvido pela Prodesp, também foi premiado, Prêmio de Tecnologia da Informação, por conta da sua operabilidade. Para vocês terem uma ideia, uma pessoa entra com um pedido no SIC e ela passa a acompanhar pelo número de protocolo o status que se encontra. Se já está sendo atendido, se está com atraso, com quantos dias de atraso. O pedido ele já é redirecionado automaticamente. Imagine antes que uma pessoa ia pedir uma informação no órgão público, a competência não era daquele órgão, a pessoa tinha que ir até o outro órgão. Também não era. A pessoa ficava que nem peteca para lá e para cá. Agora não, o próprio sistema permite, uma vez chegado o pedido de acesso à informação, se não pertencer àquele órgão, o operador, pelo próprio sistema, com 2, 3 botões, ele já redireciona para o órgão competente, sem haver a necessidade daquele transtorno que era causado para o cidadão. Isso facilitou muito. Eu acho que é dentro do que você falou, né, Levi? Na verdade, trazer o cidadão e ajudar o cidadão a buscar essa informação, né? Está justamente de acordo. Exatamente, facilitar muito o acesso à informação. Ainda também, pelo SIC, é possível acompanhar, por exemplo, os recursos. Abre espaço para recursos, você insere o seu inconformismo, automaticamente esse recurso já é analisado pela instância superior. Então, é uma coisa muito prática, facilitou, diminuiu profundamente a quantidade de material, de papel que circula. Então, com certeza, facilitou bastante. Ainda lá, no artigo 8º, nós vamos encontrar justamente o embasamento legal para a transparência ativa. Diz lá o artigo 8º. É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso. Então, veja bem, independentemente de requerimento. O poder público não precisa ficar numa situação passiva só esperar ser provocado. Não. Quanto mais transparente, muito melhor. Facilita a vida da população, com certeza. E o que tem que ser divulgado? Continuando lá no artigo 8º. No âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou classificadas. Levi, o que seria âmbito coletivo ou geral? Coletivo é quando você consegue definir aquelas pessoas que serão abrangidas por aquela informação. Por exemplo, uma informação para os funcionários municipais de que foi feito um convênio para a creche, tá? Para os funcionários. Então, isso vai ser divulgado amplamente para que todos os servidores tenham acesso. No caso, uma informação de interesse geral, horário de funcionamento daquele órgão público, certo? Também poderá ser divulgado, independentemente de qualquer provocação. Está em vias de ser implantado aqui em São Paulo uma determinação para que em cada repartição pública, que você vai ter lá a parte de atendimento, tenha fixado, de alguma forma, o nome dos funcionários escalados para trabalhar ali. Se você vai chegar no hospital, vai encontrar quem são os médicos que estão de plantão hoje. Está ali o nome dos respectivos médicos, certo? Para você efetivamente saber. A ideia é que isso possa ser disponibilizado não só lá naquela repartição ali, na pessoa que está esperando, mas também pela própria internet. Exatamente. Isso facilitaria... O uso da TI aí que está nos ajudando, facilitando a vida, né? Exatamente. Então, se você tem o seu filho que você quer levar no médico, que dia que esse médico vai trabalhar no posto de saúde, eu já saberia de antemão pela internet e já levaria naquele dia de atendimento. Com certeza, isso facilita e muito a informação, facilita muito o acesso. E a internet está aí justamente para isso. E como que vai ser cumprido isso? Vamos lá no parágrafo 2º do artigo 8º. Diz lá: para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem,
Então vejam, mas eu não tenho página na internet, como que eu devo fazer isso? Para a lei, a preocupação é que tem que ser divulgado. Pode ser um mural na prefeitura, pode ser na página, eventualmente, do Diário Oficial do Estado, pode ser todas as repartições públicas, os atos, portarias. O importante é que seja fixado e que seja divulgado, certo? Isso é importante, o meio que tiver. De preferência, a gente vai encontrar no parágrafo 2º, vamos lá, sendo obrigatória a divulgação nos sítios oficiais da rede mundial de computadores. Então, a própria lei já vem exigindo isso daí, certo? Que tem que ter um sítio oficial. Mas Levi, mas todo o meu município é pequeno, como é que fica? A lei deu uma saída. No parágrafo 4º do artigo 8º, diz lá, os municípios com população de até 10 mil habitantes ficam dispensados da divulgação obrigatória na internet. Então, vejam só, meu município não tem 10 mil habitantes, no primeiro momento, as informações da transparência ativa, funcionamento, horário de serviço, escala tal, em tese, não precisaria ser disponibilizado, sem problema. Só que não podemos esquecer, e a própria lei trata, que existem as despesas e receitas que tem que ter a divulgação pela LC 131. E aí nós vamos encontrar na complementação do parágrafo 4º, vejam lá, mantida a obrigatoriedade de divulgação em tempo real de informações relativas à execução orçamentária e financeira. Então, vejam que não é porque eu não sou obrigado pela Lei de Acesso à Informação, pela 12527, de ter um portal, que significa que eu não vou ter. Por quê? Pela LC 131, eu sou obrigado a ter essas informações, principalmente no tocante a receitas e despesas. Ora, se já vou ter um portal colocando receitas e despesas, por que não já incluir outros elementos justamente para facilitar a atuação e o trabalho da população na obtenção da informação? Com certeza, tudo aquilo que for feito dessa natureza, seguindo aquela diretriz justamente da transparência, de dar o acesso, com certeza será muito bem-vindo.